Vamos então hoje realizar a última aula do setor B, aula 48. Fascículo 8, setor B, aula 48. O efeito Doppler, Enem, oscilações, ondas, óptica e radiação. Se você está assistindo meu canal, provavelmente você já conhece The Big Bang Theory e já deve ter visto o clássico episódio no qual eles vão a uma festa fantasia na casa da Penny e o Sheldon tá vestido com uma roupa listrada e se diz ser o efeito Doppler. Para provar isso ele até imita o trem. Mas o que esse maluco quis dizer com isso? Eu sou Vinícius e bem-vindos ao Físico! O efeito, que leva o nome do físico austríaco Christian Johann Doppler, está relacionado à forma como um observador inicial percebe a frequência de um som emitido por uma fonte em movimento. É importante também dizer que as ondas sonoras são produzidas pela vibração de um corpo no meio, e o tom determinado pelo som depende da quantidade de vezes que esse corpo vibra por segundo. Você só está me ouvindo porque as minhas cordas vocais estão vibrando e fazendo o ar se mover. Se não existisse um meio, no caso o ar, o som não teria como ser captado, e por isso não é possível ouvir som no espaço, onde podemos dizer que é um vácuo. E quanto mais vibrações tiverem, mais agudo será. Quanto menos, mais grave será o som. Legal, agora que você já tem uma base, a gente pode falar de uma fonte em movimento em relação ao referencial inicial. Mas tá meio complicado demais, dá pra falar de uma outra forma. Vamos pegar o exemplo mais clássico que existe do efeito Doppler. Finge que você está parado numa rua escutando uma música e resolve tirar o fone. E de repente começa a ouvir o som de uma ambulância. Mesmo que você não esteja vendo ela, você consegue ter uma noção se ela está se aproximando ou se ela está se afastando. E isso é o resultado do efeito Doppler, porque o som é emitido em todas as direções, porém como a fonte está em movimento, ela está encurtando a distância entre aspas da onda da frente, está fazendo ele ficar mais agudo, e pelo mesmo motivo a parte traseira está ficando mais grave, porque as ondas estão ficando com uma distância maior. E dá pra ver isso bem nessa animação que eu peguei da Wikipedia. Você até pode calcular pela clássica V em lamber fofinho, ou V igual a lambda F, onde V é a velocidade no meio, lambda é o comprimento da onda e F é a frequência ou o inverso do tempo, se assim você preferir. Mas isso não é exclusivo das ambulâncias não, acontece também nos aviões, nos carros, nos relâmpagos e até nos fogos de artifício, que você pode tentar perceber agora no Réveillon. Mas na verdade isso pode ser usado até em fontes visuais, nas estrelas por exemplo. Mas vamos deixar isso para outro vídeo porque também é um assunto bem grande. Porém nem sempre é assim. Nos aviões que ultrapassam a velocidade do som, por exemplo, você não escuta ele se aproximar, justamente pelo fato dele estar mais rápido que o som, então o som não consegue ultrapassar ele. Por isso que você só consegue escutar depois que aquela barreira sonora, aquele boom sônico passa. Eu já até fiz um vídeo, ele tá aqui no canal, é até o vídeo mais visto e um dos que eu mais gosto também. Então você pode clicar aqui na tela e conferir lá. Depois disso eu creio que você já entendeu porque o Sheldon tava com aquela tendência de moda na Champs-Élysées. Mas se você não entendeu, vamos lá. As ondas estavam mais próximas no centro da roupa, dando a entender que ele estava se aproximando. E mais ao lado estavam mais afastadas, como se fosse a parte traseira da fonte emissora. Mas se você quiser uma dica para uma festa fantasia, vai de Flash porque é o melhor superpoder que existe, não tem nada mais OP. Bom gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, ele ficou aqui na média dos 3 minutos e meio, a média dos vídeos que eu faço. Eu juro que eu tô tentando fazer vídeos mais longos, isso aqui eu tô sem tempo mesmo. Mas se vocês gostaram, deem um like e se gostaram mais ainda, favoritem o vídeo, compartilhem com aquele seu amigo ou amiga que gosta mais dessa área de divulgação científica. E críticas, dúvidas ou sugestões é só deixar aí no comentário. E valeu, falou, que coisa brega. Nesta aula, definição. O efeito Doppler é um fenômeno ondulatório em que a onda captada por um observador é diferente da frequência da onda emitida por uma fonte. Ele ocorre quando há movimento relativo entre a fonte de ondas e o observador. Observa-se o efeito Doppler tanto para ondas mecânicas quanto para ondas eletromagnéticas. 2. Análise quantitativa. Particularmente para ondas sonoras, movimento relativo entre fonte e observador, de aproximação. Som captado pelo observador mais alto que o emitido pela fonte. Frequência aparente é maior do que a frequência real. E o comprimento da onda aparente é menor do que o comprimento da onda real. Movimento relativo entre fonte e observador. Afastamento. Som captado pelo observador mais baixo que o emitido pela fonte. Fonte aparente menor que a fonte real.
comprimento da onda aparente é maior do que o comprimento da onda real. 3. Análise quantitativa. Para ondas mecânicas, a relação entre a frequência emitida pela fonte, F real, e a frequência da onda captada pelo observador, F aparente, é dada por fonte aparente sobre velocidade da onda mais velocidade do observador é igual a fonte real sobre velocidade da onda mais velocidade da fonte, em que V onda é a velocidade da onda naquele meio, V fonte é a velocidade da fonte, V observador é a velocidade do observador. A velocidade V onda é sempre positiva na equação, mas a velocidade V fonte e V observador têm sinais de acordo com uma orientação feita no sentido do observador para a fonte. Então aqui nós temos o vetor, o observador, para a fonte, positivo. Velocidade do observador maior que zero, ou seja, positiva, e a velocidade da fonte é menor que zero. Nesse caso, a velocidade da fonte é negativa. Em classe. Um dos mais bem estudados morcegos é o grande morcego marrom, Hepatius fucus. À medida que ele circula no escuro, emite pulsos sonoros que são inaudíveis ao homem, pois tem frequências entre 25.000 e 50.000 Hz. De acordo com o texto, os morcegos emitem ondas sonoras. De acordo com o texto, os morcegos emitem ondas sonoras. Para que um ser humano possa ouvir esse morcego e ocorra o efeito Doppler, deve haver um movimento relativo entre a pessoa e o morcego. Esse movimento deve ser de aproximação ou de afastamento. Para que a pessoa consiga ouvir o morcego, a fonte aparente tem que ser menor que a fonte real. Por isso, tem que haver um movimento de afastamento. B. Calcule a velocidade do morcego considerando que a pessoa esteja em repouso em relação ao chão. Suponha que as ondas sonoras e as ondas ultrassonoras se propagam com a velocidade igual a 340 metros por segundo nesse meio. Vamos resolver a letra B. Na letra B, a gente consegue tirar as seguintes informações. Fonte aparente, 20.000 Hz. O que seria essa fonte aparente? Nós, seres humanos, conseguimos ouvir sons entre 2.000 e 20.000 Hz. Como o morcego emite um som acima de 20.000 Hz, nós temos então que considerar a nossa maior fonte aparente para a audição. Então, 20.000 vai ser a minha fonte aparente. Fonte real é o máximo que o morcego consegue emitir de fonte, que é 25.000 Hz. Velocidade da onda, 340 metros por segundo, conforme o enunciado diz. O observador está em repouso, então ele não tem nenhuma velocidade. E nós vamos calcular a velocidade da fonte. Vamos aplicar então na fórmula. Bom, a fonte aparente, então, 20.000. Velocidade da onda, 340. Velocidade do observador, 0. Fonte real, 25.000. Velocidade da onda, 340. E vamos calcular a velocidade da fonte. Trabalhando com razão de proporção, vai ficar 20.000, que multiplica 340 mais velocidade da fonte, que é igual a 25.000 vezes 340. 20.000 vezes 340 mais 20.000 vezes velocidade da fonte, que é igual, vamos fazer essa multiplicação, 25.340. $8.500.000. Multiplicando aqui, eu terei 6.800.000. E aqui continua 20.000 vezes velocidade da fonte, que é igual a 8.500.000.
Esse 6.800.000 vai para o outro lado diminuindo. Então vai ficar 20.000 vezes velocidade da fonte é igual a 8.500 menos 6.800. Então a velocidade da fonte é igual. Fazendo a subtração $8.500.000 menos 6.800.000 vai dar $1.700.000. Dividido por 20.000. Posso simplificar. Ficou 170 dividido por 2. 170 dividido por 2 dá 85 metros por segundo. Bom, 85 metros por segundo, eu posso transformar isso em quilômetro por hora. Então, basta pegar isso e multiplicar por 3,6. 35, 30, 306 quilômetros por hora. C. O animal que alcança maior velocidade em voo horizontal é um dorião mongol. Atinge 170 km por hora. A partir dessa informação, o resultado encontrado no item B é viável? É inviável. Nós nunca vamos conseguir ouvir o som emitido pelo morcego marrom. Terminamos então de discutir. Agora vocês devem ir lá no plural, fazerem as atividades propostas como tarefas mínimas e complementares. Pessoal, vou falar mais uma vez. Eu vou olhar o plural novamente no sábado, por volta das 18 horas. E eu vou então considerar a nota mais alta. Alguns alunos não fizeram todas as atividades propostas e a nota ficou baixa. Então é a oportunidade que eu estou dando para vocês tentarem melhorar a nota de vocês. Então às 18 horas no sábado eu vou olhar novamente e vou fechar a nota de vocês. Bom estudo!